Mas eu quero trazer um novo entendimento para os amados, conforme a permissão do Espírito Santo de Deus. Amém, amados? João capítulo 2, todos encontraram? Versículos 1 ao 11. No terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus: que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serviçais: façam tudo que ele lhes mandar. Ali perto havia 6 potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabia entre 80 a 120 litros. Disse Jesus aos serviçais: encham os potes com água. E os encheram até a borda. Diga comigo: e as talhas foram cheias até transbordar. Guarda bem essa frase: até transbordar. Versículo 8. Então lhes disse: agora leve um pouco do vinho ao encarregador da festa. Eles assim o fizeram, e o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este vinho viera, embora o soubessem os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse: todos servem primeiro o melhor vinho. E depois que os convidados já beberam bastante, perdão, amados, deixa eu voltar aqui. E depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Mas você guardou o melhor até agora. Guarda também essa frase no teu coração. Diga comigo: o melhor foi guardado até agora. Aí o versículo 11 fecha a nossa leitura dizendo o seguinte: este sinal miraculoso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Amém, amados? Curve um pouco a sua cabeça. Pai, nós cremos que os milagres que vivemos até o dia de hoje, eles não foram os últimos milagres que o Senhor reservou para cada um dos teus filhos, não foram os últimos milagres operados em toda a existência da vida deste homem e desta mulher. Mas nós cremos que aquilo que nós vivemos até aqui não tem como se comparar à glória do Senhor que há de ser manifestada na nossa vida a partir desse culto. Porque nós cremos que um novo tempo é exatamente isso que o Senhor tem preparado para a tua igreja. Nós cremos, ó Deus, que um tempo de um grande avivamento, um tempo de honrarias, porque o Senhor quer honrar a tua igreja nos dias de hoje, em meio a tantas lutas, em meio a tantas dores, em meio a tantos gemidos, em meio a tantas crises. O Senhor é aquele que deseja honrar a tua igreja, elevando a tua igreja a um outro nível, a um outro patamar. E nós dizemos ao Senhor: eis-nos aqui. Nós individualmente dizemos para o Senhor: eis-me aqui, Senhor, que o Senhor possa me elevar, que o Senhor possa me usar, a fim de que o teu nome seja glorificado sobre a face da terra. Então, ó Deus, prepara a tua igreja para viver o teu melhor sobre a face da terra e para desfrutar, para degustar do melhor vinho, da melhor experiência que o Senhor preparou para cada um deles. Assim nós cremos, Senhor, e te agradecemos porque temos a certeza que o Senhor vai falar poderosamente ao nosso espírito, no nome de Jesus. Amém, igreja? Você pode aplaudir bem forte ao Senhor? Glória a Deus. Louvado seja o nosso Deus. Pode sentar no seu lugar. Eu chamei o David aqui para a gente bater um papo.
E o culto de hoje será diferente. E será diferente em muitos aspectos. O principal dele é que a gente vai bater um papo aqui, eu e David. E na verdade vai ser a pregação de hoje. É necessário que seja feito assim. Deus sabe todas as coisas. E eu peço aos amados que se abra para aquilo que será ministrado nessa noite. Amém, amados? Eu não sei qual o entendimento que você teve até o dia de hoje com relação a este milagre. Eu não sei o que o Espírito Santo já ministrou na sua vida com relação à transformação da água em vinho, o primeiro milagre, o primeiro sinal miraculoso registrado nos evangelhos, operado por Jesus. Mas é interessante que você lembre desse texto conforme o que a própria Bíblia Sagrada aponta para ele, como a festa de casamento em Caná da Galileia. Em algumas traduções você vai ver as bodas de Caná. E essa festa, ela poderia ter terminado de maneira vexatória. Ela poderia, David, ter terminada de maneira frustrante. Essa festa poderia ter trazido escândalo para Caná da Galileia. Poderia ter trazido escândalo não para a cidade em si, mas para os noivos, para as famílias envolvidas naquele casamento, se não fosse um simples detalhe, a presença de Jesus naquele casamento. Amém, amados? Talvez esse seja o detalhe mais importante da nossa vida, a presença de Jesus na nossa vida. Essa presença foi prometida por ele lá em Mateus capítulo 28, quando ele diz: olha, eu não vos deixarei órfãos, eu enviarei um outro Consolador, a saber, o Espírito Santo do Pai. Mas tem uma coisa, eu também estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Esse mesmo Jesus que prometeu estar conosco todos os dias, foi o mesmo Jesus que um dia entrou na casa de Lázaro. E ele foi recebido pelas suas duas irmãs, Marta e Maria. Porém, uma delas estava muito preocupada com os afazeres da casa. E a outra estava preocupada em ouvir Jesus. Essas duas jovens uma revela o nível de espiritualidade que a humanidade se encontra nesse momento, que é o nível de pessoas que servem a Jesus, de pessoas que recebem Jesus na sua vida ou dentro da sua casa, mas que estão divididas entre Jesus e as suas atividades domésticas. Mas revela também um outro tipo de pessoas, que são aquelas pessoas que fazem questão de receber Jesus e fazem questão de permanecer na presença dele, sem se preocupar com afazeres domésticos, sem se preocupar com a cortina que não está fechando, ou não está cobrindo, ou está na posição errada, ou está aberta, ou está fechada demais, sem se preocupar com esses detalhes. Portanto, eu quero te convidar a não se preocupar com aquilo que você deixou em casa, mas a se preocupar com aquilo que está acontecendo nesse lugar. Porque do contrário, Deus vai falar com a pessoa que está do teu lado, vai falar com a pessoa que está na tua retaguarda, na frente de você, e a revelação de Deus pode não te alcançar nessa noite. Então que você possa fazer dos teus ouvidos, como Jesus fez com aquelas talhas, pedindo para que os serviçais enchessem aquelas talhas de água, que o próprio Jesus possa encher os teus ouvidos com a sua palavra e com a sua glória nessa noite, no nome de Jesus, amém? A falta daquele vinho, David, foi algo talvez que não chegou ao conhecimento dos noivos. Por um simples detalhe, os noivos haviam convidado alguém, o mestre-sala, ou um cerimonialista para cuidar de cada detalhe. De repente o cerimonialista errou no cálculo, David.
Então, é interessante que quando Jesus, ele pede para que os serviçais, e que não eram seus discípulos, mas os serviçais contratados pelo cerimonialista, ou pelo aquele próprio homem, a quem a Bíblia declara ele aqui, dá um título interessante para ele, como, usando a expressão peculiar da época, tratando ele como mestre-sala. Então, os serviçais daquele mestre-sala foram os mesmos em que Jesus pediu para que enchesse aquelas talhas que já tinham um certo nível de água. E aquela água estava posta ali para a purificação dos judeus. Os judeus que vinham de lugares longínquos para aquele casamento, eles tinham suas mãos, os seus pés, os seus rostos, talvez o seu pescoço purificado por aquelas águas. Então aquelas águas não estavam limpas. Você concorda comigo? Perfeitamente. E o que me chama a atenção é esse detalhe deles na verdade, não ter nem conhecimento da falta do vinho e ter alcançado, digamos, um milagre até sem saber que tinha alcançado. O senhor estava falando aí agora há pouco, e eu estava recordando aqui o que a gente tratou um pouco na terça-feira. E durante a breve palavra que a gente teve aqui na terça-feira, sobre os milagres que nós normalmente oramos sempre, sabe? Eu falava sobre uma passagem onde Pedro ele foi preso, pastor Elito, e a igreja se reuniu dentro da casa de Maria. E lá eles começaram a interceder por Pedro, começaram a orar por Pedro, pedindo a libertação, pedindo que Deus enviasse anjos para libertar ele. E uma coisa interessante é que assim aconteceu. Deus enviou o anjo, libertou Pedro naquele momento, naquela ocasião. E quando Pedro chega na determinada casa em que a igreja estava orando, e bate na porta, a palavra diz que uma irmã veio, olhou, escutou a voz de Pedro, voltou e disse: Pedro está à porta. E eles duvidaram até da sanidade daquela mulher. E eu falava aqui na terça-feira sobre o nível de relacionamento que temos com Deus hoje, sabe? Porque aquele povo ali é um povo que estava orando, que estava intercedendo, era um povo que com certeza queria viver o próximo nível do Senhor na vida deles, e era um povo que estava numa situação ali talvez difícil, como foi nesse casamento. E ao contrário desses noivos, eles tinham conhecimento, eles estavam orando, intercedendo, e quando se chegou o milagre na porta, eles não tiveram a expertise, digamos assim, a expertise de tomar posse daquele milagre. Eles estavam orando por algo, e quando eles se deparam com o resultado da sua oração, eles passam a não acreditar. Justo. Não é? Olha o nível de maturidade espiritual que se encontrava os primeiros membros da igreja primitiva. E eles não representam a totalidade da igreja primitiva, mas era apenas um grupo. Imagine você orar pedindo a cura, uma cura física, ou orar pedindo a Deus: Senhor, abra uma porta de emprego para o meu marido, ou abra uma porta de emprego para alguém da família, para alguém da minha família, ou para mim mesmo. E quando essa porta se abre, você não acreditar no milagre. Parece contraditório, né? Parece muito contraditório. E aí, David, sem querer atrapalhar um pouco o teu raciocínio, a gente pode voltar para ele depois. A primeira observação que eu quero trazer para esse milagre de Jesus é que esse milagre eleva o casamento em Caná da Galileia a um outro nível, alterando as circunstâncias. Porque as circunstâncias que eram favoráveis no início do casamento se transformam agora em uma circunstância vexatória, porque faltou vinho. Então, quando falta vinho, o que importa agora não é mais o fato de que em alguns dias aquele casamento, uma vez que o casamento em judeu dura entre 7 e 40 dias, a gente não sabe em que pé da festa aconteceu a falta do vinho, mas as pessoas não iriam levar em consideração
os dias em que houve vinho, em que teve vinho, as pessoas, elas irão comentar o único fato, o fato vergonhoso da falta do vinho. Porque, meu irmão, assim é a vida. Você pode fazer, continuar fazendo e fazer em dobro por qualquer pessoa. No momento em que faltar a tua atenção, no momento em que você não tiver condições de suprir aquela mesma pessoa que você supriu ela durante toda a sua vida, é por esse motivo que você será conhecido por ela ou por outras pessoas através dela. Então, olha o que Jesus faz. Jesus, ele pede para que encham aquelas talhas de quê, irmãos? De água. E a Bíblia diz que aqueles serviçais encheram aquelas talhas até transbordar. O versículo 8, Jesus chega para aqueles serviçais e diz o seguinte: levem o vinho dessas talhas até o mestre-sala. Espera aí, aquelas talhas foram cheias de quê? Água. E Jesus disse, ó, leve o vinho. Aquelas talhas tinham água e foram completadas com água. Mas quando Jesus fala sobre o que tem dentro daquela talha, Jesus não fala sobre água, ele fala sobre milagres. Quando Jesus olha para você, ele não olha por aquilo que você representa, acerca daquilo que você veste, acerca daquilo que você fala, acerca daquilo que aparentemente você é. Mas Jesus se refere a você acerca daquilo que ele já fez dentro de você. Ele sabe o que está dentro de você, porque o que está dentro de você foi semeado, foi plantado e foi ministrado por Ele mesmo. Quando Ele olha para dentro de você, Ele não enxerga a obra antiga que tinha, Ele não enxerga a água suja que existia dentro de você, mas Ele enxerga o milagre da transformação e o vinho novo que Ele mesmo colocou dentro de você. Aleluia! E querido, se quando você olha para dentro de você, assim como aquelas talhas que antes eram cheias de água, ou tinha águas em um certo limite, suja pelas mãos de quem chegava até aquela casa, e depois aquelas mesmas águas foram completadas, continuava água suja, talvez em um nível menor, porque a água limpa foi colocada ali, mas continuava suja. Se eu te perguntar se você tinha coragem de beber daquela água, você vai dizer o que para mim? Oi? Tinha coragem de beber daquela água? Mas aqueles convidados beberam. Aqueles convidados beberam. Só que eles não beberam da água em si. Porque tenha certeza que Jesus não transformou água em vinho. Ele transformou água suja em vinho. É diferente, David. E o melhor vinho. É diferente, porque a água potável, ela tem propriedades naturais para nos fazer o bem, mas é água suja. Quando está chovendo e que na porta da sua casa passa aquela correnteza de água, você pega a sua caneca, o seu melhor copo e vai lá naquela correnteza e pega a água e bebe de imediato? Você não faz isso. Aliás, quando a empresa fornecedora de água fornece uma água com a coloração diferente, de acordo com as cheias do Rio São Francisco, você até fica desconfiado, você opta por comprar água. É verdade ou não é? Ó, o irmão já disse com certeza. Agora imagine você o seguinte, os serviçais, David. Jesus disse o seguinte, olha, pegue desse vinho, dessa talha, e leve para o mestre-sala. O que eu acho interessante é que eles obedecem tudo a Jesus. Eles não questionam, peraí Jesus, mas não é vinho, isso aqui é água suja. Não, eles simplesmente pegam daquele líquido, eles levam para o mestre-sala sem hesitar. David, sem questionar. Eles não questionam. E uma coisa é o seguinte, que a gente observa muito em nós, sabe? Jesus já tinha realizado um milagre a partir do momento que ele diz, ó, vão lá e pegue o vinho.
Quando Jesus disse, vão lá, pega o vinho e leve para o mestre-sala, o milagre já tinha acontecido naquele lugar. De igual modo foi com Lázaro. Retirem a pedra. Estudiosos falam que aonde se sepultavam os mortos naquele tempo era profundo por causa do odor. Então, imagine você que a Bíblia diz que quando Jesus disse, tire a pedra do lugar e Lázaro sai para fora, então o milagre ele já tinha acontecido antes. Só era necessário que aqueles homens tirassem a pedra, só era necessário que aqueles homens enchessem aquele vasilhame com a água, que agora é vinho, que agora aconteceu o milagre, e levasse para o mestre-sala para que fosse concretizado, para que fosse finalizado ali aquele milagre de certa forma. E o que me chama a atenção é a segunda observação que a gente pode ver aqui, é que o milagre que Jesus ele opera, o milagre que Jesus faz, onde Jesus passa, tudo que acontece com a presença de Jesus, acontece de maneira contínua, sabe? De maneira contínua. Aquilo que o Senhor já derramou na sua vida, a partir do momento em que você colocou diante dele as suas lutas, o seu casamento, a sua casa, os seus filhos, a partir do momento em que você fez isso e o Senhor já declarou a bênção dele sobre a sua vida, tome posse, porque isso é contínuo na sua vida. Tome posse, porque aquele que inicia uma boa obra, ele é fiel para concluir essa boa obra. E o engraçado é que isso não está limitado ao que nós enxergamos, ao que nós pensamos, pastor. Isso, na verdade, é aquela coisa. Se vocês lembrarem lá do milagre, onde foi feito o milagre do azeite, onde aquela mulher, a viúva, chegou, o homem de Deus informou a situação dela. E ele disse, recolha a maior quantidade de botijas que você conseguir e encha elas até quanto der. Então você vai ver que aquele milagre ele foi contínuo. Você vai ver que aquele milagre, enquanto havia vasilhas naquele lugar, enquanto aquela pessoa, aquela mulher tinha ali à sua disposição vasilhas para encher, o milagre continuava. Sabe, irmão? Creia nisso. Tenha isso na sua cabeça. Aquilo que o Senhor já derramou para a sua vida hoje, que Ele já declarou sobre você, sobre uma vida em abundância, ela é contínua na sua vida. Ela é contínua nas nossas vidas e assim nós possamos viver nível após nível das nossas vidas. Que é tão difícil a gente às vezes dizer que queremos viver um próximo nível, mas às vezes a gente enxerga e diz, mas o Senhor já fez tanto por mim, o Senhor já realizou tal coisa, mas entenda que aquilo que Ele tem para mim e para a sua vida é infinitamente maior do que nós pedimos ou pensamos, sabe? E essa parte aí dessa continuidade, logo a gente entende pelo seguinte fato. Porque a Bíblia aqui, nesse texto que nós lemos, ela, como o pastor Hélito disse, ela não diz a gente em qual momento da festa esse vinho acabou. Ela não comenta. Ela não fala se foi no primeiro dia, se foi no segundo, se foi no quarto. Ela não revela isso. Ela só diz que o vinho acabou. Então, entenda que quando o vinho acabou e o milagre aconteceu, pode ter convicção disso, que o milagre aconteceu durante todo o período da festa. Então, as coisas que Deus faz na minha e na sua vida, ainda que não enxergamos, ou ainda que não saibamos dos milagres, como os noivos não sabiam. Aleluia. O que o David está querendo dizer é o seguinte, me perdoe, David, por lhe atrapalhar, senão eu esqueço aqui. O que David está querendo dizer é o seguinte, que enquanto havia vasilhas na casa daquela viúva que estava endividada, e que agiu pela fé segundo a palavra profética do homem de Deus, enquanto havia vasilhas, havia azeite, havia milagres. Na festa de Caná da Galileia, enquanto havia festa, enquanto o casamento rolava, fico imaginando que a todo momento as pessoas iam lá nas talhas e elas pegavam vinho e o nível do vinho não baixava, passavam dias e dias aquela festa e eles transbordando aquele vinho, eles bebendo aquele vinho, se alegrando aquele vinho. Eu quero te dizer, meu irmão, que enquanto você estiver na presença desse Jesus maravilhoso, nunca vai faltar vinho, nunca vai faltar azeite, nunca vai faltar milagres, nunca vai faltar o sobrenatural de Deus na tua vida.
nunca, meu irmão. A gente só vai conseguir viver, David, níveis de racionalidade espirituais e níveis de experiências sobrenaturais com Deus, quando a gente passar a acreditar assim. Quando a gente aprender com essa mulher, puxa vida, o que eu tenho é muito pouco. E o profeta sabia disso. Então, já que o que você tem é pouco, então peça emprestado vasilhas, mas não peça poucas vasilhas. Porque o que Deus tem para fazer para você, mulher, não é algo que vai ser pouco, é algo transbordante. Ou seja, aquela mulher pediu vasilhas emprestadas, ela conseguiu uma certa quantidade de azeite, ela vendeu parte daquele azeite, pagou a sua dívida, resgatou seus 2 filhos, que corriam o risco de servir aqueles homens, aqueles credores como escravos, e passou a viver do resto. Sendo que ninguém tinha azeite naquelas circunstâncias, na quantidade que aquela mulher tinha. O que Deus fez foi exclusivamente na vida dela. Você quer tomar posse de algo exclusivo na tua vida nessa noite? Então creia nisso que nós estamos ministrando aqui, querido. Imagine você que tudo estava caminhando para dar errado, né, nesse casamento. Tudo caminhava para o fracasso, até que um milagre salvou aquela festa de casamento. Tudo caminhava para a escravidão daqueles 2 garotos, filhos daquela viúva, até que o milagre aconteceu na vida dela. Então, de repente, todas as coisas, parafraseando, todas as coisas estão cooperando para o teu fracasso, na tua ótica. Mas a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e foram escolhidos segundo o seu perfeito propósito. Então o que o David disse é que aquele milagre ali em Cana da Galileia eleva o casamento, aquela festa, a um nível de continuidade. Enquanto perdurou a festa, durou também o milagre. Porque o milagre era só para aquela festa. Existem milagres que são circunstanciais, é para aquele momento. Não pense você que uma porta de um emprego que Deus abriu para você, talvez não seja o emprego que vai te levar para a aposentadoria. Nem todo mundo tem o mesmo talento que a missionária Silvânia, que o primeiro emprego dela, ela chegou lá, trabalha até hoje, domina. E sabe qual é o vulgo dela lá no emprego? Qual é, missionária? Cabeça. Quem é a cabeça lá? Missionária Silvânia. Quem é a cabeça pensante? Quem é que domina lá? Ela. Mas nem sempre é assim na nossa vida. Por exemplo, de repente a porta que você está esperando que Deus abra, esse milagre, não é o teu primeiro emprego. E de repente também não será o último. O que eu quero dizer para você é que milagres são contínuos na nossa vida. Enquanto houver a presença de Jesus na nossa vida, haverá a garantia do milagre. E o próximo milagre que você está prestes a viver será melhor do que o milagre anterior. E o outro milagre, depois daquele que você vai receber hoje à noite aqui nesse lugar, será melhor do que o que você vai receber hoje, porque a melhoria de milagres e do sobrenatural de Deus também é contínuo. Deus sempre vai operar coisas novas na nossa vida, a fim de elevar o nosso nível. Ele nunca vai baixar no nível, Ele sempre vai aumentar o nível. Interessante que quando David falava sobre Lázaro, era um costume da época dos judeus, David, não chamar mais o morto pelo nome. Você vai ver na Bíblia Sagrada falando sobre o esquife, ou o morto que estava posto naquele esquife, no caso do filho único da viúva de Naim. É muito comum falar sobre o morto, o que havia morrido. Mas quando Jesus chega diante daquela sepultura, Jesus não chama o morto
de morto. Jesus chama o morto pelo nome que ele tinha quando ele era vivo: Lázaro, sai para. O autor da vida chama aquele que está morto pelo nome. Olha que coisa linda. O autor da vida, aquele que opera milagre, chama a água pelo nome de vinho. Jesus, ele não trata você por aquilo que você era. Jesus trata você por aquilo que você é hoje, por aquilo que ele fez na tua vida hoje, não por aquilo que você transbordou um dia na sua vida. Porque o que é que você transbordava? Você transbordava em pecado. O que transbordava na nossa vida, sabe o que era, amados? Trevas. Era ou não era? Vivíamos em trevas. E o que transborda na nossa vida hoje? Luz. Então Deus chama você de filhos da luz. Você é filho da luz, amados. Então esse milagre, ele aconteceu em Caná na Galileia, David, para testificar a presença de Jesus naquele lugar, elevando o nível daquela festa. Diga comigo: a presença de Jesus vai elevar o nível da minha vida. Então não abra mão da presença de Jesus. Não abra mão. O interessante é que a própria Bíblia nos trata dessa forma, né? Vocês são a luz do mundo, sabe? E o engraçado é que por meio das palavras de Jesus as coisas acontecem. E se olharmos, por exemplo, na criação, as palavras de Deus fizeram que as coisas acontecessem. E quando nós enxergamos dessa forma e passamos a entender que nós somos imagem e semelhança dele, e ele diz que nos criou para que nós dominássemos sobre todas as coisas, nós começamos a entrar no nível de entendimento de profundidade disso. Eu enxergo e olho, pastor Wellington, a situação daquele homem lá no Vale de Ossos Secos, sabe? E a situação, como também não era favorável, ou pelo menos não iria ficar favorável nesse casamento, aquele homem olhava e só enxergava ossos. E a Bíblia ainda faz questão de dizer ossos sequíssimos. E Deus diz àquele homem, diz: ó, profetiza, filho do homem. Deus está dizendo para eles o seguinte: ó, pronuncia, fale, creia no milagre a ponto de falar que esse milagre vai acontecer. Jesus, ele sabia que ali era água, e abre um parênteses, água suja, e ele diz: peguem e levem o vinho. Foi a palavra de Jesus que fez isso acontecer. A palavra de Jesus é lâmpada para os nossos pés, é lâmpada para os nossos caminhos. A partir do momento que entendemos a palavra de Jesus na sua totalidade, que ele mesmo diz que qual pai ouviria o seu filho pedir um pão e lhe daria uma pedra, sabe? Ele não iria fazer isso conosco. Então, às vezes cabe a nós tomarmos uma postura como foi a postura de Jesus. Porque queremos viver um nível superior, mas ainda temos atitudes do nível anterior. E Ele nos chamou para termos uma vida diferente da qual tínhamos longe dEle, do tempo de trevas. Então hoje, quando você enxergar que acabou o vinho, acabou a alegria em qualquer área da sua vida, quando você olhar para a sua situação atual, quando você estiver talvez como Ana estava vivendo ali aquele tempo de agonia, por ver o desprezo que ela era tratada por não ter um filho, olhe e diga palavras em nome de Jesus proféticas para a sua vida. Sabe, olhe para seu esposo, olhe para sua casa e profetize sobre a vida dele. Profetize sobre portas se abrindo na sua vida. Profetize que a água que tem hoje, ela vai sim se transformar em vinho, porque você serve a um Deus poderoso e fiel, que é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Creia quando você abrir a sua boca e profetizar sobre o vale que você está passando. Quando você profetizar a palavra de vida, a palavra que é viva e eficaz em nós, as coisas começarão a mudar na minha e na sua vida.
Então, que possamos ter esse nível de entendimento, sabe, pastor Wellington? De independente da situação, independente da circunstância que venha a aparecer nas nossas vidas nesse ano de 2021, você esteja certo que é um tempo de avivamento e não aceite o contrário disso para sua casa. Amém? David, eu fiz uma pesquisa recentemente sobre o original. Eu gosto muito, amados, de tentar perceber a tradução da Bíblia Sagrada no original. E quando Maria, mãe de Jesus, chega para ele e diz: filho, acabou-se o vinho, ou não temos mais vinho nessa festa, a tradução que nos é passada diz o seguinte: Jesus olha para ela e diz: mulher, o que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. No original, o que Jesus disse é o seguinte: mulher, eu e você, nós estamos alinhados a essa festa, porque ainda não é chegada a minha hora. No original é isso que ele quer dizer. O que tenho eu contigo não é simplesmente ele pessoalmente com ela, mas é ele com ela com relação à ocasião, com relação à festa. É isso que Jesus está perguntando, e é uma pergunta, não é afirmação. Mulher, nós estamos alinhados a essa festa? Aí Maria, ela não responde para Jesus, mas responde para os serviçais dizendo o seguinte: fazei tudo quanto ele vos disser, ou tudo aquilo que ele mandar. Interessante que eles estavam ali a convites daqueles noivos, mas parece-me que Maria, ela tinha um papel especial naquele casamento. Qual papel, não sei. Não era simplesmente o papel de portadora da notícia de uma necessidade, mas de repente ela tinha um papel mais profundo, mais íntimo naquele casamento. E ela não se nega em executar o seu papel. Se você quer que Jesus opere milagres na sua vida, se você quer que Ele te eleve a um outro nível, esteja disposto a mudanças que Ele quer fazer na sua vida, mas esteja também disposto a obedecer às ordens do Mestre. Esteja disposto a isso, porque nós falamos aqui, eu falei que Jesus, Ele eleva aquele casamento a um outro nível, alterando as circunstâncias que eram favoráveis, passaram a ser desfavoráveis, e agora as circunstâncias após o milagre se tornaram muito favoráveis, que até o final da festa não faltou vinho. Aí veio David dizendo: olha, Jesus elevou, em outras palavras, aquele casamento a um nível melhor e a um nível contínuo. Não faltou vinho naquele casamento. E aí, por último, eu quero dizer para vocês que Jesus, ele eleva aquele casamento a um nível de fé tão grande, que no versículo 11 a Bíblia diz que os discípulos passaram a crer nele. Os seus discípulos passaram a crer em quem, amados? Sabe por quê? Porque até então os discípulos passaram a ver Jesus sob uma nova ótica. A ótica não de um mestre, não de um profeta qualquer, mas de um mestre e de um profeta que tinha poder de transformar água. Isso tinha acontecido na história de Israel. Aqueles grandes milagres que Israel conhecia no livro da lei, a abertura do Mar Vermelho, esse milagre que David acabou de comentar sobre o vale de ossos sequíssimos, e que Deus levantou ali um grande e poderoso exército. Até então eles só viam esses tipos de milagres no livro da lei. Agora eles estavam vendo e vivendo os milagres. Uma coisa é você ver os milagres operados por Deus na Bíblia Sagrada. Outra coisa é você olhar para o
teu lado e ver que a pessoa que está sentada do teu lado, ela é um milagre de Deus em nosso meio. E você não somente vê o milagre do teu lado, mas você passar a viver um milagre de Deus todos os dias na tua vida. Ainda ontem à noite eu estava conversando com uma pessoa, e ela dizia o seguinte, na porta da casa dela: pastor, eu fiz de tudo por aquela moça. Eu tinha ela como filha. Eu fiz de tudo. E hoje ela faz questão de passar na minha porta e não falar comigo. Mas tem uma coisa, pastor. O que eu fiz na vida dela, eu não me arrependo, porque eu estou colhendo hoje. E eu não sei se você talvez não saiba, mas eu estou me referindo a milagres de restauração. E aquilo que eu profetizei no início do projeto de vida, que Deus haveria de derramar uma dupla honra sobre essa igreja, sobre os membros dessa igreja, já começou em nosso meio, meu irmão. Tem pessoas sendo honradas por Deus de maneira sobrenatural, de maneira que ela nem enxergava. É a dupla honra de Deus. E aquilo que foi tomado pelas circunstâncias está sendo restituída pelo próprio Deus. Aí talvez aqueles discípulos, David, que Jesus lá na praia em Caná, lá na praia da Galileia, Jesus disse: ó, siga-me. E eles seguiram para os outros dois irmãos, Pedro e André. Jesus disse: ó, siga-me e eu farei de vocês pescadores de homens. E aí Jesus está na sua casa, João Batista envia os seus discípulos. Os discípulos de João Batista vêm até Jesus. Jesus vai para o casamento em Cana da Galileia. Aí acompanha ele os 4 discípulos que ele havia convidado anteriormente. E está também com Jesus os discípulos de João Batista. Então estava todo mundo ali acompanhando Jesus, sem saber quem ele era. Tanto é que os discípulos de João Batista em algum momento vão perguntar para Jesus: Jesus, o nosso mestre João Batista está perguntando se tu és aquele, o Messias, que haveria de vir, ou nós devemos aguardar outro. É assim ou não é? David a pergunta. Tu és aquele que haveria de vir para restaurar o teu povo, ou nós devemos aguardar um outro? Aí Jesus disse assim: olha, volta e vai lá na cadeia e diga para João Batista que os cegos enxergam, os mudos estão falando, aos pobres estão sendo anunciado um outro reino, um novo reino, que é o reino de Deus. Então anuncia para João Batista que obras novas estão acontecendo em vosso meio. Sabe, amados, aquelas obras que aconteceram nos tempos de João Batista, na presença dos discípulos de João Batista, operado pelo próprio Jesus, são as mesmas obras que Ele quer operar hoje na tua vida. Não pense você que esse é um milagre exclusivo. A transformação de água em vinho aconteceu lá em Cana da Galileia, ponto final, encerrou por aí. Não, esse mesmo milagre de transformação Ele quer operar na tua vida, transformando a maldição em bênção, transformando a tristeza em alegria, transformando a doença em saúde, transformando a crise em abundância financeira. Ele quer operar na tua vida o milagre da transformação. Era para você estar aplaudindo, glorificando, era para você estar exaltando o teu Deus. Aí a Bíblia diz aqui que aquele milagre eleva aqueles discípulos a um outro nível. David. E além disso, não só elevou os discípulos a outro nível, mas instituiu ali também um novo padrão para os casamentos. O interessante é que eu vi já algumas linhas teológicas falando sobre isso, que é tanto que no versículo 10 ele diz, o mestre Sala, e disse: todos servem primeiro o melhor vinho. Esse era o padrão. E depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Mas você guardou o melhor até
agora. Sabe? E isso aqui chama a atenção porque tudo que já vivemos com Jesus, Ele tem nos marcado até aqui. Sabe, se eu perguntar a você com certeza, o que mais te marcou, com certeza, até aqui na sua vida cristã, você vai me dar como exemplo o dia que você aceitou a Jesus, o dia que você se batizou. E não está errado, de fato foi um dia marcante para todos nós. Mas entenda que esse selo que foi nos dado nesses dias e nessa confirmação da nossa fé, por exemplo, são coisas que Jesus, ali naquele ato em que você, por exemplo, se batizou, Ele estava transformando a sua vida da água para o vinho. E é interessante a colocação desse mestre Sala, porque a partir do momento em que ocorreu aquilo, pode ter certeza, meus amigos, as pessoas elas não queriam mais, talvez estranhassem ir para um casamento onde fosse o contrário desse padrão agora. Entenda que aquele que já pisou nos santos dos santos, aquele que já viveu milagres de Jesus, aquele que anda com Jesus, que agora não é simplesmente servo, mas amigos porque anda com Ele, aquele que conhece a presença, que já se alimentou da palavra de Jesus, esse vai continuar tendo sede da palavra dele, porque nós não temos outro lugar senão Ele, pois dele procede as palavras de vida eterna. E entenda que a partir do momento que vivemos os milagres de Jesus, é constante em nossas vidas, e as pessoas irão notar a todo momento que nós, apesar das nossas lutas, apesar das nossas batalhas, temos em nós a alegria do Espírito Santo. Temos em nós a alegria de falar de um Cristo que está conosco até a consumação dos tempos. Então, quando você passar, quando você passar por algum momento, nunca esqueça que você foi selado por uma marca da promessa. Nunca esqueça que Deus, quando Ele olha para mim, Ele olha para você, Ele nos enxerga mais que vencedores em Cristo Jesus. É interessante que a colocação dele, ele ainda diz, até agora. Ele diz, você guardou o melhor até agora. Que isso seja constante na minha e na sua vida, que nós possamos viver o melhor de Deus nas nossas vidas, em nome de Jesus. Que o melhor de Deus seja constante em nós. É como o David, eu entendi o que o David quis dizer. É como se esse novo padrão estabelecido agora por Jesus fosse adotado por aquele mestre Sala nas próximas festas e casamento organizada por ele. Então, qual era a expectativa dos convidados? Os convidados chegavam na festa de casamento a partir de agora, David, e eles começavam a beber o vinho na expectativa de que a próxima taça seria melhor. E eles começavam a beber, olha, estamos bebendo aqui, galera, e vamos continuar, porque daqui a pouco vai vir um melhor vinho. Daqui a pouco vem, e eles bebendo, e olha, será que esse é o melhor vinho? A outra diz, não, cara, vai vir um melhor ainda. E é assim que Deus está fazendo a nossa vida, querido. Você está vivendo milagres agora, mas tenha certeza que amanhã vai vir algo melhor para você. Até o final de 2021, coisas grandiosas irão acontecer na nossa vida. E Deus só tem o melhor, somente o melhor. David falou aquilo que está escrito na Bíblia. Qual pai que pedindo um filho, que o filho pedindo a ele um pão, o pai vai oferecer uma pedra, um escorpião, uma serpente? Querido, não existe isso. E o nosso Pai Celestial, diz Jesus, Ele também sabe nos dar boas dádivas, boas coisas. Querido, a especialidade do nosso Deus é operar o melhor, sempre o melhor. Deus, Ele jamais vai fazer algo mediano na nossa vida, a menos que exista um propósito maior naquilo, a menos que exista. Porém, ainda que seja mediano, mas para aquele momento é o melhor. Você está entendendo? Você pode olhar para mim e dizer, puxa vida, o pastor Wellington, como é que pode?
pode um pastor, cara, empresário, diz que, sabe, tem uma corretora, vive de alguns empreendimentos e anda num carrinho como esse. Cara, esse carro aí é a Hilux que Deus me deu para os dias de hoje. É o melhor para hoje. Quando eu tiver montado na minha Hilux, aí eu vou olhar para trás e dizer para mim, dizer para vocês também, aquele Fiestinha era a Hilux daquela época. A gente tem que entender isso, amados. Mas temos que entender isso sem hesitar, sem desvalorizar. Pelo contrário, quando eu enxergo esse Fiestinha numa Hilux, eu estou valorizando o milagre dele na minha vida. Eu não estou menosprezando. Menosprezando era se eu dissesse para si, não, realmente é um carro velho, eu mereço algo melhor. Não, meu irmão, reconheço que é o melhor de Deus para a minha vida hoje. Hoje. Esse emprego que você está, a condição que você está, de repente, não sei se você está passando por alguma provação, se não, então é o melhor de Deus para você hoje. Mas tenha certeza que amanhã o melhor dele para a tua vida já estará em outro nível. E o nível de amanhã é melhor do que hoje. Como o nível de hoje está sendo melhor do que ontem. Só você que não percebeu. Alguém pode dizer, mas pastor, eu vivia bem, pastor, eu desfrutei disso, daquilo, eu já tive isso, já possuí aquilo. Mas você possui isso, aquilo outro, sem a presença de Deus na sua vida, e a prova disso é que você não possui mais. A prova disso, se você já tivesse a presença de Jesus na sua vida, aquilo que você possuía antes, hoje você teria multiplicado. Mas aquilo que você tem hoje, e se você também tem a certeza da presença de Jesus na sua vida, é sinal de que Ele pode multiplicar e te levar a um outro nível. Porque é um outro nível que Deus tem preparado para você. Não aceite viver o mesmo nível. Aquela experiência do profeta Ezequiel no capítulo 47, David, em que Deus levou em espírito o profeta e pediu para que ele entrasse naquelas águas. Ele dizia o seguinte: águas que me davam nos tornozelos. E aí Deus disse: filho do homem, ele mediu com um cordel de medir não sei quantos côvados e mandou com que ele entrasse naquela água. E quando ele entrou naquela água, as águas agora davam na cintura, depois davam nos ombros, e depois eram águas que não se davam mais para atravessar a não ser a nado. Ou seja, o Deus foi elevando aquele homem a um nível mais profundo, a uma experiência mais profunda com Ele. Sabe, é uma experiência mais profunda que Deus quer proporcionar na tua vida. Então diga para o teu irmão: não se contente com o raso. Deus quer te levar a águas profundas. Ele quer te proporcionar uma experiência profunda com Ele, no nome de Jesus. Se você nunca nadou antes, pode glorificar a Deus. Se você tem vivido em um nível raso porque você tem medo de se afogar, porque você nunca teve a experiência de nadar antes, querido, não tenha medo. Porque se Ele fez com que Pedro andasse sobre as águas, Ele não vai permitir com que você afunde, Ele não vai permitir com que você pereça. O mesmo Deus que está te mandando ir, é o mesmo Deus que garante que você vai ultrapassar cada nível e que você vai viver cada experiência na presença dEle. Fique de pé no seu lugar, mas fique de pé glorificando a Deus. Glória a Deus. Que maravilha, querida, poder ouvir a palavra de Deus. Eu montei essa configuração com David, era mais de 6 horas da tarde. Eu disse: David, eu quero você no altar comigo, viu? Poxa, como assim, pastor? Rapaz, você numa cadeira e eu em outra. E eu falo e tu fala. E tu fala e eu ouço. E depois eu falo. E ele: qual é o tema? João capítulo 2. Ele: vamos embora.
hashtag tamo junto, então vamos embora. E foi uma experiência maravilhosa. Quero em outra ocasião, creio que, sei lá, de repente vai estar aqui comigo o irmão Flávio, em outra ocasião a missionária Silvânia, em outra ocasião o Alisson, né? Gilmar e outros irmãos, ou se não David e alguém aqui da igreja com ele na minha ausência, por que não? A Rafa, o Neto, os dois juntos aqui, ó, falando de coisas para a família, experiências. O irmão Luiz e a irmã Jeane. Eu só creio nessas coisas, amados. Se não for para crer nesse nível, eu não creio. Eu quero que você saia do seu lugar. Agora não, viu? Quando for oportuno, e que você saia, Deus te levante, de maneira que Ele vai tirar você desse lugar e vai te colocar aqui nesse altar para você pregar a palavra de Deus. Casais que estão me ouvindo, Deus quer colocar você nesse altar para restaurar a vida de outros casais. Ou seja, através de você, Deus vai levar ou elevar outras pessoas, outros casais, outros casamentos a outro nível, amados. Para isso Deus, Ele quer usar você. Amém, amados? Vamos adorar o Senhor nesse momento, como ministério de louvor. Daqui a pouco eu oro por vocês. Na verdade, quem vai orar sou eu e David, tá bom? Então David, permaneça aí, que daqui a pouco nós iremos orar por essa turma em nome de Jesus. Enche esse ambiente, enche esse lugar. Te damos liberdade, derrama o teu Espírito. Enche esse ambiente, enche esse lugar. Te damos liberdade, derrama o teu Espírito. Vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos, vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva a terra, clama, oh, a terra chama, chama, chama. Mais uma vez queremos ver o céu descer. A terra clama, oh, a terra chama, chama, chama. Mais uma vez queremos ver o céu descer. Vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer Amém, o Jesus. que a história nunca Santo, viu, vem santo, santo é cumprir teu nome, o Pai. descrito em Joel. Vem sobre nossas vidas, meu Deus, nessa noite. Derrama, meu Deus, o teu poder, da tua graça sobre nós. Que possamos, Deus, a partir de então, meu Pai, vivermos o nível acima junto ao Senhor.
Pai, é bem certo, meu Deus, que o Senhor se faz presente em nossas vidas. É bem certo, Deus, que Tu és um Deus que a todo momento quer nos levar para um nível maior de intimidade, para um nível maior de fé em nossas vidas. Queremos, meu Deus, em nome de Jesus, estarmos atrelados aos Teus propósitos. Queremos viver, meu Deus, os Teus milagres. Queremos, meu Deus, sentir a Tua presença a todos os momentos das nossas vidas. Pai, que em nome de Jesus, o Senhor, meu Deus, começa a atuar agora em nossas vidas, transformando, meu Deus, aquilo, meu Pai, que acreditamos talvez que não tenha mais jeito, mas o Senhor pode sim transformar aquilo, meu Deus, que outrora era água em vinho, e assim o Senhor fará sobre as nossas vidas. Deus, oramos ao Teu nome como igreja, oramos ao Teu nome como corpo de Cristo, oramos ao Teu nome, meu Pai, como os filhos, meu Pai, segundo o sacrifício de Jesus. E dessa forma, meu Pai, no Teu nome, nós cremos que de hoje em diante estaremos nos preparando para viver o melhor momento das nossas vidas, em nome de Jesus. Cremos, meu Pai, que a partir de então viveremos e comeremos o melhor dessa terra. Cremos, meu Pai, e sabemos que Tu és um Deus que pode fazer infinitamente mais em nossas vidas. Eis que o que está sentado no trono diz: estou fazendo nova todas as coisas. E acrescenta, anote essas palavras, porque elas são dignas de confiança. O nosso Deus é fiel e justo, e Ele nos prometeu uma vida em abundância, e assim será. Ele derramou o Espírito dele sobre nossas vidas, para que sabemos que Ele está conosco, nos direcionando a todo momento. O Espírito, o fôlego de vida está em você. Em nome de Jesus, olhe para a água, olhe para o vale de ossos secos e simplesmente decrete, profetize e diga: haja luz, que se transforme em vinho. Que em nome de Jesus, que esses ossos secos tornem a ter vida. Creia nisso. Que a partir do momento em que proferimos, os milagres do Senhor serão derramados sobre as nossas vidas, porque Ele já deu ordem aos anjos ao nosso respeito, nesse sentido. Os anjos do Senhor estão ao nosso redor. Que em nome de Jesus você creia no poder de Deus sobre a sua vida. Que em nome de Jesus você creia que as coisas irão mudar sim, mas irão mudar não porque fizemos um voto simplesmente, mas porque estamos aliançados com um Deus poderoso. Estamos aliançados, falando uma língua em um só propósito. Em nome de Jesus, creia nisso. Creia que o Senhor e o melhor dele ainda está por vir sobre a minha e sobre a sua vida. Creia nisso. Aleluias. Nós não queremos, ó Deus, ter simplesmente a nossa saúde transformada pelo Senhor. Não somente a nossa saúde física, porque nós cremos que algo melhor, algo maior o Senhor tem para cada um de nós. Então interfere, ó Deus, em todas as áreas da nossa vida. Isto é, Senhor, meu Deus, transforma todas as áreas da nossa vida. Meu Deus, começa curando essa pessoa na sua alma, no seu corpo e no seu espírito. Mas cura ela, ó Deus, a sua alma, para que ela seja uma pessoa sarada no seu casamento. Cura ela, ó Deus, o seu espírito, para que ela seja uma bênção para a tua obra, para essa igreja, para o grupo onde ela está inserida. Meu Deus, cura essa pessoa, transforma cada área da vida dela, para que aonde quer que ela esteja, no trabalho, no colégio, na faculdade, para onde quer que ela esteja, ó Deus, na sua casa, na sua família, para os seus parentes, ela seja uma resposta do céu para esta geração, para a sua família, para os seus amigos e trabalho, e que o teu nome seja glorificado. Diga: meu Deus, me eleva ao nível
que o Senhor tem preparado exclusivamente para mim. Diga: eis-me aqui, eu estou preparado para que se cumpra na minha vida o teu querer, no nome de Jesus. Você pode aplaudir bem forte ao Senhor? A terra chama, chama, chama. Mais uma vez queremos ver o céu descer. Aleluia. Cante aí onde você está. Enalteça, engrandeça esse nome que está acima de todo nome. Erga suas mãos para o alto e cante Yeshua. Aumente o volume da sua voz e adore esse nome. Regandará, Massuri cantarás. Aleluia, aleluia, aleluia. Opera o teu milagre em nosso meio, Senhor. Transforma vidas em nosso meio, ó Deus. Transforma casamentos, ó Deus, representados nessa noite. Transforma famílias, transforma relacionamentos entre pais e filhos, entre filhos e pais. Transforma o quadro dessa empresa, ó Deus. Transforma, ó Deus, a vida profissional desse homem, desta mulher. Opera o teu milagre da transformação em nome de Jesus. Amém, igreja? Você pode aplaudir bem forte ao Senhor. Obrigadão, David. Que bênção. Louvado seja o nosso Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Segure na sua mão a sua melhor semente. Aquilo que você tem preparado para Deus, faça isso com alegria. Creia que aquilo que está escrito na Bíblia Sagrada, que Deus ama todo aquele que dá com alegria. Olha o que a Bíblia diz: Deus ama. Diga comigo: Deus me ama. Deus ama todo aquele que dá com alegria. Então que você possa fazer isso com alegria. Aliás, todas as vezes que você vier para a igreja, se aproxime do altar para ofertar ou entregar os dízimos, mas faça isso com alegria. Não faça isso com peso no seu coração. Amém, amados? Meu Deus, eu consagro dízimos e ofertas que serão trazidos à tua casa. Que os teus filhos façam isso, ó Deus, não somente com alegria, mas com disponibilidade para sempre no seu coração, tendo a certeza da recompensa dos céus, de que o Senhor, ó Deus, irá fazer com que os teus filhos transbordem financeiramente, mas que eles venham transbordar na tua presença. Meu Deus, eu consagro a vida do ofertante, do dizimista. Eu consagro, ó Deus, tudo aquilo que envolve a vida financeira dos teus filhos, empresa, empreendimento, comércio, negócios. E eu declaro, ó Deus, a bênção da provisão e da multiplicação no nome de Jesus. Amém, igreja? Irmão, segura aí, você que vai dizimar e você que vai ofertar, você vai vir naturalmente aqui para o altar, mas se tem alguém que não tem nada para oferecer a Deus, para ofertar nem a dizimar, venha, porque eu quero ministrar a unção de Deus sobre a tua vida. Todos vocês venham aqui à frente para receber a unção.